Paulo chamou Pedro de Cefas. Lembra que domingo passado eu disse? Olha, Paulo chamou aqui Pedro de Cefas, que é outro nome de Pedro, mas um nome mais antigo, antes dele se tornar um discípulo de Cristo. Então vamos ler o texto que está em Gálatas 2, de 11 a 14. E a pergunta, sempre temos uma pergunta no início da mensagem, é essa: quando as exigências humanas sobressaem a exigência da graça nas igrejas? Quando a igreja começa a colocar muito mais regras que vai além do evangelho? Quando a igreja começa a discutir parede preta? Quando a igreja começa a discutir luzes, enquanto o mundo está se perdendo, o evangelho não está sendo pregado. Então há coisas muito mais importantes do que aquelas que nós gastamos a nossa energia e a nossa atenção. Nós temos uma cidade aqui para impactar, uma cidade para ouvir o evangelho e muitas vidas para ganharmos para Jesus. Então nós não podemos perder esse foco por nada. O foco maior do evangelho é esse. Então vamos lá, Gálatas 2, são 4 versículos apenas. Gálatas 2, 11 a 14. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Obrigado, amor. Quando, porém, Cefas, que é o outro nome de Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, ele está chamando Pedro de Cefas, que é o mesmo significado, mas tem um propósito aqui. Na presença de todos, se você, Cefas, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, que bênção é estarmos reunidos em torno da Tua palavra, na Tua presença, adorando, glorificando o Teu nome, e com a oportunidade, Senhor, de mergulharmos na palavra, na Bíblia, para que o Senhor fale com cada um de nós. Oramos para que o Teu Santo Espírito esteja presente e atuante entre nós, fazendo com que as verdades da palavra e os ensinamentos que aprendemos encontrem lugar nos nossos corações e transformem as nossas vidas, Pai, porque acima de qualquer conceito pessoal, humano, carnal, nós queremos ter a direção do Espírito Santo, o desejo que o Senhor quer que realmente possamos viver. Oramos no nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, essa semana eu li sobre um empresário que fez uma conta no Tinder. E alguém vai perguntar, pastor, o que é Tinder? Eu também não conheço, pelo que eu li, né? Graças a Deus já encontrei minha esposa. Quem é solteiro geralmente vai no Tinder. Às vezes nem quem é solteiro também não. Às vezes tem muita gente enrolada também. Mas
chamou a atenção de alguém de Goiás. Eu nem sabia que vocês estavam aqui, viu? Mas eles são nossos, estão emprestados lá em Goiás. Mas foi um empresário de Goiás, que ele fez uma lista enorme do perfil da mulher que ele queria conquistar. Ele é um empresário rico, e ele se autotitulou bonitão, com muito dinheiro, 40 anos e não casou até hoje, e procurando a mulher do perfil. E vocês vão entender por que isso tem a ver com a nossa mensagem hoje. E ele colocou tantas exigências, que ele não conseguia nada, não consegue nada. E a pergunta que as pessoas faziam é o seguinte: você passa numa lista, se alguém fizer uma lista, e aí começam os comentários. Mas ficou famosa essa publicação do empresário do Tinder, que queria uma esposa, uma namorada, com um perfil inatingível. Colocou várias condições. E eu me lembro que quando eu estava solteiro, eu também comecei a fazer uma lista. Não parecida com a dele, porque a dele tem várias colocações ali, pejorativas, coisas humilhantes em relação às mulheres. Mas eu comecei a colocar uma lista. Aí, num determinado momento, eu falei assim: Senhor, eu não quero uma esposa de pastor. Eu quero uma pessoa para eu poder amar e ser amado por ela. Rasguei a lista. Interessante que Deus é tão misericordioso com um pecador, que Ele manda uma pessoa que vai além da lista. Em outras palavras, quando você coloca a lista, você não é digno daquela lista. Mas quando você rasga a lista, Deus surpreende. E você começa a valorizar pessoas, você começa a ter um olhar, não de crítico, não de falar, ninguém preenche o critério meu. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Irmãos, a religiosidade dos religiosos de ontem e de hoje também tem uma lista. E nessa lista, muitos não são aprovados. O que essa pessoa está fazendo na igreja? Muitas vezes nessa lista nem o pastor é aprovado. Porque essa lista fala mais da própria pessoa do que das outras. E nessa lista ela fala assim: eu sou tão. Como alguém vai querer ser crente igual a mim? Não tem como. Então os religiosos, eles fazem de tudo para impedir que alguém ande com Jesus, se não tem o perfil deles. E é isso que Paulo vai tratar nesse contexto. E é com isso que ele vai brigar com Pedro. Aí você vai perguntar: mas o apóstolo Pedro? Sim, Paulo vai confrontá-lo. Vai ter um embate entre eles. Por que há um embate? Porque Pedro está no perfil, ele está tentando agradar essas pessoas do empresário do Tinder, do evangelho do Tinder, do perfil alto elaborado, alto demais. E Paulo tinha uma visão seguinte: eu tenho que pregar o evangelho para o perdido, eu tenho que alcançar o que não merece, porque o evangelho é graça, ele transforma. E muitas vezes o religioso considera que o evangelho dá uma melhorada. O evangelho, ele vem e transforma completamente. Uma pessoa que se reconhece pecadora, que ela se considera não no patamar de merecer, mas justamente porque não merece, a graça alcança. Então, gente, Pedro é reconhecido como um dos principais, e Paulo, no entanto, vai dizer: olha, eu tive que repreender Pedro. Por que Paulo vai dizer para os Gálatas, aos irmãos da região da Galácia? Então são várias igrejas, porque certamente aqueles irmãos não tinham
YouTube, não tinha o TikTok. Porque se tivessem hoje, ia mandar vídeo nos grupos da igreja. Ó, aqui, ó. Vocês estão fora. Mas com certeza já tinham espalhado como se tivesse. E aquela teoria de que tem que ter um perfil para seguir a Jesus, já tinha impregnado as igrejas da Galácia. Então Paulo escreve para eles, orientando e falando: gente, vocês estão abandonando o evangelho e abraçando um falso evangelho. Porque o perfil que Deus elaborou e só uma pessoa atendeu foi Jesus. Ninguém atende esse perfil, mas Jesus, ele cumpriu todas as exigências no nosso lugar. Então Paulo confronta Pedro, e gente, presta atenção, ele desmonta a hipocrisia de Pedro. Se Pedro, que andou com Jesus, conquistou o respeito dos irmãos, em dado momento se tornou hipócrita, eu preciso me policiar, você, porque nós podemos cair nesse risco do evangelho do Tinder. Provavelmente você nunca ouviu essa expressão, evangelho do Tinder. O evangelho do perfil elaborado por nós, que ninguém vai atender. Só nós, eu atendo. Não entendeu o evangelho. Porque o evangelho é quando você fala: eu não atendo, mas Jesus atendeu por mim. Primeiro ponto que eu quero destacar, queridos, nesse texto: para florescer com Jesus em 2026, enfrente os conflitos. Não sendo uma pessoa de embate, de uma pessoa de discussão, que quer divisão, mas se posicione, coloque-se diante dos seus pensamentos, o que você acredita, não abra mão daquilo que é bíblico. Paulo não abriu a mão das suas convicções para agradar pessoas, como ele disse anteriormente. Não estou preocupado em agradar pessoas. Não significa que vai desagradar pessoas. Tem gente que é desagradável de graça. Mas muitas vezes, vivendo o Evangelho, vivendo Cristo, você vai desagradar alguém. Você falando do Evangelho simples, puro, vai desagradar o religioso, que quer colocar parâmetros humanos, carnais. Com qual propósito? Não pode, a igreja não pode se desenvolver, a igreja não pode crescer, a igreja tem que ser alguns, e os ótimos, os perdidos lá fora. E Paulo já tinha uma visão assim: nós precisamos conquistar os perdidos. O evangelho é graça para todos. Então, enfrente os conflitos. Aqui o verso 11 diz o seguinte: quando porém Cefas, por que Paulo está chamando Pedro de Cefas? Há um ensinamento aqui, irmãos, porque Pedro começou a andar com Jesus, ele passou a ser conhecido como Pedro. Cefas é o antigo. Então, todas as vezes que você quer viver como religioso, todas as vezes que você dificulta com que alguém ande com Cristo, você, por incrível que pareça, está na velha vida. Você não foi transformado. Então Paulo está dando uma lição para Pedro. Pedro, você está voltando para o seu eu. E o nosso eu precisa estar crucificado. É Cristo que vive em nós. Quando ele chama Pedro de Cefas, ele está dizendo isso: você está voltando para o passado, Pedro. Você está lá no passado, vem para o hoje, Pedro. Olha os perdidos. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Antioquia é uma cidade que, quando a perseguição aumentou, nessa cidade o evangelho explodiu. Nessa cidade foi a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos, que era pejorativo, que significa pequenos cristos. Foi nessa cidade que eles levantaram os primeiros diáconos, que significam servos. Foi nessa cidade que eles enviaram Paulo e Barnabé para a obra missionária.
E foi nessa cidade que teve o primeiro conflito no meio da igreja. Porque nessa cidade começaram a pregar o evangelho para quem não era judeu. E os povos não judeus, são chamados de gentios, estavam se convertendo. Aí os judeus diziam: você está se convertendo, mas você tem que se tornar um judeu, tem que se tornar um religioso, tem que ter circuncisão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Enquanto você não fizer isso, nós não podemos sentar à mesa com você. Não sentavam à mesa. E aí começou aquele conflito, a igreja de Jerusalém se reuniu e reconheceu os gentios como cristãos, também como salvos. Pedro teve aquela visão do lençol impuro, Deus pedindo para que ele comesse daquelas coisas impuras, ele relutando, até que ele entendeu que Deus estava falando para ele, para ter um coração voltado para os gentios, para os povos não judeus, para que ele pudesse entender o evangelho da graça, tudo isso antes daqui. E aí Paulo vai dizer, quando ele veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Eu digo, é como se Paulo dissesse: Pedro, não é assim. Aqui chamou de Cefas, né? Cefas, não é assim. Porque havia se tornado repreensível. O apóstolo Pedro se tornou repreensível, se tornou religioso. Talvez para ele não, para o grupo que estava com ele também não. Mas para o evangelho, para alcançar o perdido, totalmente repreensível. Quando é que a igreja, ela tem exigências a mais do que a Bíblia? Quando? Segundo lugar, queridos, para florescer com Jesus, assuma o evangelho da graça sem hipocrisia. Parece redundante, porque o evangelho da graça é sem hipocrisia. Mas o religioso consegue fazer com que o evangelho da graça seja hipócrita, seja falso, seja de aparência. Porque o religioso, ele não tem aquela experiência viva, de alegria, de perdoar, de amar, de querer o melhor. Não, ele quer aquilo que lhe cabe, aquilo que ele levantou como perfil. É o evangelho do Tinder. Já uma pessoa realmente transformada, ela quer mais e mais pessoas se rendendo a Cristo. Ela é uma incentivadora de pessoas, e não uma crítica. Esse pode, aquele não pode. Esse tem condições, aquele não tem condições nenhuma. Gente, vamos ser sinceros, ninguém tem condições alguma. É Jesus, é o sangue de Jesus, é o sacrifício dele. Vamos ver os versos 12 e 13. De fato, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago, então, Tiago estava liderando, Pedro, Cefas, ele comia com gentios. O religioso é assim, ele vive de aparência. Na frente das pessoas, tal, mas por trás, nada daquilo. Não é crente em casa, não é crente no trabalho, não é crente no relacionamento, não é crente na cidade, é crente na igreja, é crente na presença dos outros, é crente quando coloca o paletó, esse é crente. Pedro então comia Cefas, para você, comia com os gentios, não podia, para os judeus. Mas para os judeus realmente convertidos, eles comiam com todo mundo. Porque o evangelho, você senta à mesa com todas as pessoas, não significa que você vai ser mais um ali naquela mesa, mas você vai ser sal e luz. Presta atenção uma frase que eu digo, presta atenção nessa frase. Se Jesus não comesse com pecadores, ele ia comer o tempo todo sozinho. E Jesus sempre estava à mesa. E na mesa de Jesus sempre cabe mais um, inclusive você. Ninguém excluído, nem a mulher
samaritana, nem a mulher prostituta, nada, ninguém é, nem o publicano, nem o pecador. Na mesa de Jesus, há lugar para todos que recebem a graça, o perdão e uma nova vida. Não é para continuar no erro, não, é uma nova vida. Não é para viver de aparência. Aparência muitas vezes engana. Você olha para a pessoa e fala, aquele é crente, e está esculhambando o evangelho. Não tem amor nenhum. Eu sou crente e não ama. Como assim? Eu sou crente e não perdoo. Eu sou crente e não tenho uma nova vida. Que crente é esse? Então Paulo aqui fica meio indignado com essa situação. Então, ele comia com gentios. Pedro, viu gente? Quando, porém, chegaram esses irmãos judeus mais religiosos, começou a afastar-se. Sabe quando a pessoa está junto com uma pessoa e vê o outro, opa, eu preciso me afastar, dá licença. O que vão falar de mim? E Paulo continua, e por fim, separou-se, temendo os da circuncisão, os religiosos. O que esse pessoal vai falar de mim? Eu junto aqui com esses gentios, essas pessoas que não seguem a lei judaica. O que eu vou fazer? Então, de fininho, eu vou me afastando, para eles não pensarem que eu estou junto com eles. 14. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, porque o religioso puxa, infelizmente ele contagia. Tem gente que gosta, é isso mesmo, precisa, o evangelho tem que ser na pancada, nada de graça. Juntamente com ele, a ponto do próprio Barnabé. Gente, olha só, Paulo não poupa ninguém. Até Barnabé entrou naquele jogo ali, de um evangelho hipócrita. Isso aqui é para chamar a nossa atenção, queridos. Ter se deixado levar pela hipocrisia deles, pela falsidade deles, pelas duas caras deles. O evangelho tira a máscara. O evangelho, você se apresenta exatamente como você é. Não há condenação nenhuma, porque Cristo a perdoou. Você não tem medo mais do julgamento dos homens. E a igreja, presta atenção, a igreja não é o tribunal de Deus. A igreja não é o tribunal de Deus. Esse aí. Porque nesse tribunal humano, nem pastor é aprovado. Não é. Ninguém é digno. Mas Jesus nos tornou digno. A Ele seja toda a glória. Terceiro ponto, queridos, para florescer com Jesus, seja um cristão em todo tempo. Todo tempo. Eu sou cristão na igreja, lá no trabalho não. Eu sou cristão na igreja, com os meus filhos não. Eu sou cristão na igreja, mas com a minha família não. Eu sou cristão na igreja, mas com a minha esposa não. Quase que eu falo assim, mas que raio de crente é esse? Que cristianismo é esse? O verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do verdadeiro evangelho, eu disse a Cefas, Paulo não está chamando ele de Pedro, não. Eu disse a Cefas, está vivendo a vida antiga, na presença de todos. Se você, Pedro, que é judeu, vive com o gentio, Paulo escancarou. Você estava aqui comendo com eles, vivendo igual a eles, estava aqui confraternizando com eles. Você é judeu, sentou com eles. E não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus. Ou seja, uma pessoa religiosa, ela exige nem o que ela faz. O perfil é tão alto do evangelho do Tinder,
que nem a própria pessoa cumpre aquilo que ela coloca como regra. Ela só vê que os outros não cumprem. É como se fosse para um alto destaque. Queridos, é a carta de Gálatas. É uma carta que para pregar é um desafio. Para dizer que há um enfrentamento, uma intriga entre Paulo e Pedro. Como é que a gente fala isso? Duas pessoas admiradas na Bíblia. Mas como isso é possível acontecer entre pessoas? Mas qual a diferença, queridos? É que Paulo ficou preso à graça e ao Evangelho. Pedro ficou preso à religiosidade. Tudo indica que essa conversa com Pedro, essa carta, mudou o coração de Pedro, que ele escreveu 2 cartas. Que o objetivo dessa mensagem possa ser cumprido daquilo que Cristo quer na minha vida e na sua vida. Não comece a pensar nessa mensagem para uma outra pessoa. Pense para você. E pense nessa, olha como que a Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde nada. Ela mostra um Pedro e um Barnabé titubeantes. Um momento de hipocrisia. Não escondeu, podia esconder. Oh, não, são seres humanos. Que quando os apresenta nessa condição, o que a palavra de Deus nos adverte? Cuide para que você não caia. Cuide para que você também não entre nesse perigo da religiosidade. Qual é o perigo? De viver de aparência, de colocar o evangelho Tinder. E inventei uma nova coisa agora, uma expressão, evangelho Tinder. Nós somos do evangelho da graça, da mesa de Jesus. Todos são convidados, todos se assentam. Não é porque você quer, porque eu quero, porque eu escolho, não. Porque Jesus se entregou por nós que não merecíamos. E esse evangelho verdadeiro é o evangelho que nos acompanha. É um evangelho que nos faz não ter medo de nada, sermos ousados, com amor, com fé, com esperança. E queridos, para concluir a mensagem de hoje, eu quero concluir de uma forma bem espontânea e dizer como que o evangelho da graça, ele toca o nosso coração, ele muda. Nós temos um outro olhar, nós temos um outro aroma, o perfume de Cristo. Nós olhamos a vida, as pessoas com outra perspectiva. Vocês acreditam que o menino Willie Myrick, na Geórgia, ele foi sequestrado, estava sozinho na rua, um homem colocou no carro à força, sequestrou esse menino. Esse menino era da igreja batista Carmel Baptist Church. E esse menino era baterista da igreja também. E no momento que esse menino entrou no carro, ele não se apavorou, não esperneou, nem nada. Menino de 9 anos, ele começou a cantar Every Praise. Every Praise. E cantava, e cantava, e cantava. E o homem dirigindo, e falando, cala a boca, e mais ele louvava a Deus. Menino de 9 anos. A tal ponto que o motorista rodou com ele 3 horas. Num determinado momento, o motorista disse assim, eu não aguento mais. Abriu a porta do carro e mandou aquele menino embora. E essa história ficou famosa nos Estados Unidos. O menino foi na igreja, louvando a Deus e cantando qual música? Every Praise. Só que eu tenho a versão dela em português. Eu vou pedir o pessoal da multimídia para colocar para nós essa música na versão em portuguesa. Eu não a conhecia também, parece que já ouvi uma ou outra vez, mas quem conhecer, por favor, sinaliza aí para nós essa Every Praise. Em português. Eu não coloquei em inglês, não. Vamos gastar em inglês, não, né? O pessoal já está preparando ali para nós. Assim que estiver pronto, eles já vão me dar um ok.
E é bom que eles se preparem para eles não colocarem propagandas do YouTube, né? De repente pode vir uma propaganda aí meio esquisita também. Então, ai, Jesus, ainda bem que eles são muito sábios. Todo louvor a ti, não somente a Deus. Pode mandar, então. Deus que sara, Deus que cura e livra. Com as tuas palmas, todo louvor a ti, não somente a Deus. Deus que sara, Deus que cura e livra. Toda adoração, every praise, toda adoração. Imagina um menino de 9 anos cantando isso no carro, gente. 3 horas. O camarada não aguentou. Misericórdia. Até um bandido pede misericórdia. Eu tirei esse menino do carro. E é assim a vida de quem tem o evangelho da graça, queridos. É toda adoração, todo louvor, tudo é para Ele, tudo é glória dEle. Que a partir de hoje, você fala assim, Senhor, eu quero encontrar esse evangelho da graça, do perdão, que quebra toda a religião. Não é religião, eu quero Jesus. Eu quero sentar à mesa, eu quero perdoar, eu quero viver em paz. Quero viver em paz. Se você ler as cartas de Pedro, você vai ver como ele foi transformado. Pedro é mais colérico, mais impulsivo. A luta é maior. Eu também tenho esse temperamento. Eu quero pegar a espada.